Está todo mundo visualizando o slide, Sim, tá? aqui tá. Uhum. Sim. Pronto, gente. Vamos lá, vejam só. Eu não vou dar um conteúdo de química novo hoje, porque eu quero, ó, voltar aqui nesse conteúdo, que ele é um conteúdo, assim, um pouquinho mais difícil, né? E ele não foi dado ele em sala de aula, ele foi dado pelas videoaulas. Aí eu quero voltar a ele para que vocês assimilem bem esse conteúdo, tá? Então, vejam. Da última vez eu tinha falado sobre modelos atômicos, não foi, com vocês? E aí a gente viu o modelo de Dalton, a gente viu o modelo de Rutherford, a gente viu o modelo atômico de... Ah, meu Deus, como é o nome dele? De Thomson, certo? E aí, os novos modelos atômicos, eu vou destacar o modelo atômico de Bohr, né? Então, resumidamente falando, que essa aula já foi dada, Bohr, ele foi um cientista que ele desenvolveu o modelo atômico dele baseado no modelo atômico de Rutherford. Só que o modelo atômico dele, ele tem orbitais, né? Ele fala que o átomo ele é formado por camadas circulares, órbitas circulares, ao redor do núcleo do átomo, tendo como órbita a energia constante e que quanto mais afastado do núcleo, maior a quantidade de energia na órbita. Então, ó, ele quer dizer que o átomo ele tem camadas energéticas, tá certo? E que as camadas mais afastadas do núcleo, certo? Elas têm uma maior quantidade de energia. No caso, os elétrons, eles giram em órbita, né? Nessas camadas, eles giram ao redor do núcleo, tá bom? Então, outra coisa que pode acontecer é que um elétron ele pode absorver uma determinada quantidade de energia se ele saltar de uma camada para outra. Então, por exemplo, se um elétron ele salta de uma órbita menos afastada do núcleo, quer dizer, de uma órbita mais afastada, mais próxima do núcleo, né, que tem menos energia, se ele salta para uma órbita menos afastada do núcleo, que tem mais energia, o que é que vai acontecer? Ele vai absorver energia, tá? Então, veja, a órbita, quanto mais afastada do núcleo, mais energia ela tem, certo? E os elétrons, eles vão e voltam para justamente absorver e liberar energia. Então, se o elétron ele sai de uma órbita menos energética para uma mais energética, então ele vai em busca de absorver energia. Quando esse elétron retorna para a órbita anterior, ele libera energia. E essa energia, ela é liberada em luz, certo? Ela é liberada em forma de onda eletromagnética, em luz. Alguma dúvida? Não. Não. Modelos atômicos de Bohr ainda aqui falando, ó. Quando submetemos diferentes sais inorgânicos, por exemplo, a uma chama do bico de uma vela ou do bico de Bunsen, tá? Então a gente pode observar que essa chama ela fica colorida. É quando a gente faz um fogo colorido, tá certo? Então isso vai acontecer porque cada elemento ele é formado por um átomo diferente e as suas camadas eletrônicas elas possuem valores de energia diferentes também, tá certo? Então a questão da cor ela vai mudar de acordo com a absorção de elétrons que esses átomos desses sais estão tendo, tá? Então, dependendo do tipo de sal,
ele vai adquirir uma cor diferente. Por exemplo, o cloreto de sódio, por exemplo. Se você jogar cloreto de sódio no fogo, ele vai ficar assim amarelo, né, por conta do sódio. O potássio, um sal de potássio, ele fica azul. O sal de lítio, ele fica rosa. Um sal de cálcio, ele fica verde. Rosa não, é laranjado. Verde não, laranjado. Um sal de silício, ele fica mais avermelhado, aquele fogo mais avermelhado, e por aí vai. Tá certo, gente? Isso acontece também com os fogos de artifício, né? Os fogos de artifício, eles existem dessa forma, né? A cor dele é devido à energia da explosão que eles absorvem e aí vem a cor, né? Eles colocam a substância, né? O tipo de sal para poder vir a cor do fogo de artifício. Então, ó, quando o Bohr desenvolveu o seu estudo sobre o átomo, ele fez o seu postulado, né? E aí ele fala assim, que um elemento em um átomo se move em órbita circular ao redor do núcleo sobre a influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo. Essa atração coulombiana é mais com relação à física, tá? A gente não mexe muito nela, não. Esses números, esses valores, essas fórmulas aqui, a gente não trabalha com elas, não. Isso aí é mais as leis da física aqui, ó, leis da mecânica clássica, tá certo? Em vez de infinitas órbitas possíveis na mecânica clássica, um elétron se move apenas em uma órbita, na qual seu movimento angular é múltiplo inteiro, e seguindo a constante de Max Planck, esse número aqui dividido por 2π. Então, a gente não utiliza isso, tá, gente? Não se preocupe. A energia total do elétron permanece constante. Isso aqui a gente utiliza. Veja, a energia total do elétron, ela permanece constante. Isso ocorre porque o elétron que se move em uma órbita não emite radiação eletromagnética, tá? Então, cada órbita ela vai ter uma constância energética, tá certo? E aí, quando um determinado elétron de um determinado átomo ele necessita de uma energia maior, aí ele vai e salta para uma órbita mais afastada do núcleo, que são órbitas mais energéticas, tá certo? E aqui está uma representação, mais ou menos, de como é o átomo e essa questão da energia. Então, vejam, o átomo de Bohr, ele possui níveis ou camadas de energia, como queiram chamar, tá certo? Então, essas camadas, a gente vai denominar elas como K, L, M, N, O, P e Q, certo? Sendo a camada K mais próxima do núcleo, certo? Então, se eu perguntar a vocês, qual é a camada mais energética? É a camada K, certo? Porque ela está... Não, errei. Volta. Qual é a camada menos energética? É a camada K, porque ela está mais próxima do núcleo. E lembrando, a camada mais próxima do núcleo, ela tem menos energia, tá? Porque a energia ela é crescente. E a camada mais energética que existe de algum átomo vai ser justamente a sua última camada. Geralmente, a última camada, a gente chama ela de camada de valência. Acho que vocês lembram disso no ano passado. A camada de valência é a última camada que o átomo possui. Professor, todo átomo ele vai ter essa quantidade de camadas? Nem sempre, tá? Isso vai depender da quantidade de elétrons que esse átomo tem. E fazendo a distribuição eletrônica é que a gente vai descobrir. Tá certo, gente? Então, vejam. O máximo de camadas que um átomo pode chegar são 7 camadas. Tá certo? Agora, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron. Então, vocês acham
que é esse elétron, ele vai para qual camada? Camada K. Camada A K. primeira. A primeira camada. Muito bem, Isabela. Isabela, acho que foi Eduardo, não foi que falou? Ou foi Fernando? Fui eu. E a outra? Ah, K foi Fernanda que falou. Eu falei a primeira. Entendi. Aí vejam. Cada camada dessa, meninas e meninos, ela possui uma quantidade, ela tem a capacidade de ter uma quantidade de elétrons, tá? Eu acho que tem aqui no próximo slide, não tem não. Então vejam, a camada K, por exemplo, ela suporta até 2 elétrons. Já a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, a camada N, 32 elétrons. Aí a camada O, 32 elétrons, camada P, 18, camada Q, 8 elétrons. E é justamente aí que para, tá? Aí vejam, a camada K, a gente também pode chamar essas camadas de nível de energia. E aí eu posso chamar de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, vejam, a energia, ela sempre vai ser crescente. Ela sempre vai ser do núcleo às extremidades. Então, por exemplo, a camada M, ela tem mais energia do que a camada K, certo? A camada M também tem mais energia do que a camada L. Só que a camada L tem mais energia do que a camada K, tá certo? Sempre vai ser dessa forma. Alguma dúvida? Vou passar. Passaram-se os tempos. Antes de eu falar, gente, eu vou fazer umas perguntas a vocês. Vejam só. Se eu tenho um átomo de número atômico 6, número atômico 6, quantos elétrons esse átomo tem? Como é? Um átomo de número atômico 6. Quantos elétrons esse átomo tem? Ó, gente, vê só. A quantidade o número atômico, ele indica a quantidade de prótons. Então, se o número atômico é 6, eu vou ter 6 prótons. E um átomo, para ser estável, ele precisa, eletricamente estável, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons, tem que ser a mesma quantidade de elétrons. Então, vejam, se um átomo ele tem 6 prótons, ele vai ter 6 elétrons, tá certo? Então, vejam, para me distribuir esses elétrons agora nas camadas, nessas camadas aqui, K, L, M, N, O, P, Q. A camada K, ela suporta 2 elétrons, então eu vou colocar 2 elétrons lá. Sobra quantos? Do átomo de 6? 4. 4. Sobraram 4 elétrons. E esses 4 elétrons vão para onde? Vão para a camada L, certo? Vão para a camada L, tá certo? 4 elétrons. Só que a camada L, ela suporta até 8 elétrons. Se porventura esse átomo ele ganhar mais 2 elétrons, ela vai para qual camada? Ela vai para L, porque ainda tem espaço lá, tá? E se esse átomo ele receber mais 2, continua indo para L, até completar a capacidade máxima da camada L, que são 8 elétrons. Vocês entenderam? Sim. Entenderam, Sim. né? Estão relembrando aquele assunto do ano passado, não é? Uhum. Pronto, relembrem, viu? Aquele assunto que a gente quase enlouquece naquelas tardes de segunda-feira, que vocês quase enlouquecem fazendo um S2, 2S2, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ligação, ligações químicas, tudo aquilo de novo, viu? E o melhor, na quarentena. Então, vejam, gente, com o passar do tempo, vocês perceberam que
cada camada ela suporta uma quantidade de elétrons, tá? E com o passar do tempo, outros cientistas foram desenvolvendo, né, novos estudos e descobriram mais coisas sobre os átomos. E aí, Sommerfeld, em 1916, percebeu que os níveis de energia eram divididos em regiões ainda menores, ou seja, em cada camada K, camada L, camada M, camada N, elas possuíam ainda regiões ainda menores que suportavam determinadas quantidades de elétrons também, tá certo? Então, o número de cada nível indica a quantidade de subníveis e assim por diante. Esses subníveis são representados pela letra SPDF. Lembra do sem pão da fome, tá certo? Lembrando que a energia ela vai seguir sempre uma ordem crescente de subníveis. Então, por exemplo, o subnível P ele tem mais energia do que o subnível S, o subnível D tem mais energia do que o subnível P, e por aí vai, tá certo? Os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia, tá certo? Agora, os elétrons do subnível posterior, ele vai ter energia a mais do que os elétrons daquele subnível anterior, certo? E os elétrons, eles vão se distribuir pela eletrosfera, ocupando um subnível de menor energia disponível. Gente, para vocês lembrarem isso aqui, por exemplo, eu falei a vocês, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um minuto. Vai ser essa cor e vai ser extravento. Vejam só, gente. Presta atenção. Aqui, na camada K, por exemplo, na camada K, eu disse a vocês que essa camada, eu vou colocar aqui em cima, a camada K, ela suporta quantos elétrons? 2 elétrons. Não foi? 2 elétrons, a camada K. Certo? Na camada L, ela suporta quantos elétrons? 8. 8 elétrons na camada L. Na camada N, ela vai suportar 18 elétrons. E na camada N, ela vai suportar 32 elétrons. Todo mundo viu aí os números quando eu coloquei, não foi? Sim. Pronto. Aí vejam só. Esses subníveis, eles são regiões dentro dessas camadas ainda menores. Então, quer dizer, vejam só, a camada K, ela só tem um subnível, ó. Ela só tem esse subnível aqui, que é o subnível... Eita. Ela só tem esse subnível aqui, ó, que é o subnível S, tá certo? Já a camada L, ela tem esses dois subníveis, subnível S e subnível P. A camada M tem subnível S, subnível P e subnível D. A camada N, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. São esses 4 aqui, certo? E vocês vão entender agora o porquê. Presta atenção. Olha aqui, olha para cá agora, para esses subníveis aqui que eu estou marcando. O subnível S, ele também tem uma quantidade de elétrons que ele vai suportar, certo? Então, ó, o subnível S, ele vai suportar até 2 elétrons, o subnível S, certo? Já o subnível P, ele vai suportar 6 elétrons, tá? O subnível D suporta 10 elétrons. E o subnível 14, o subnível F, suporta 14 elétrons. Presta atenção agora na lógica. Eu esqueci de colocar o 32 aqui. Presta atenção agora nessa lógica aqui. Vejam só. Então, gente,
Se o subnível K ele suporta só apenas 2 elétrons, o subnível não, a camada K ele suporta 2 elétrons e ele só tem um subnível, que é o subnível S, o subnível S também suporta 2 elétrons, com ele está tudo ok. É o primeiro nível de energia. Vamos agora para a segunda camada, que é a camada L, né? O segundo nível de energia. A camada L, ela tem 2 subníveis, subnível S e o subnível P, certo? E a camada L, ela suporta 8 elétrons, até 8 elétrons, certo? Aí vejam, o subnível S aqui, ela suporta 2 elétrons, e o subnível P suporta 6. 2 com 6, 8. Quantidade relativa correta do subnível S. Deu para entender, gente? Deu. Deu, né? Pronto. A mesma coisa acontece no subnível na camada M. A camada M ela precisa de 18 elétrons. Então, para isso, ela vai ter 3 subníveis. Tá? O subnível S, que precisa de 2. O subnível P, que precisa de 6. E o subnível D, que precisa de 10 elétrons. Então, ó, esses 18 elétrons da camada M vão se distribuir nos subníveis S, P e D. Tá? Somando tudo, 18. É a mesma quantidade de elétrons que a camada M suporta. E a mesma coisa acontece no subnível N, que necessita até 32 elétrons. Então, subnível S, 2, P6, D10, F14. 2 com 6, 8 com 10, 18 com 14, 32. Tá? Então, prova-se aí que os subníveis eles também têm quantidades específicas de elétrons. Cada elétron, eles vão para cada subnível de uma maneira específica, certo? Todo mundo entendeu? Sim, eu entendi. Sim. Não, né? Então tá bom. Vou passar. Ai, como é que passa? Peraí. Limpar. Limpa tudo. Fecha. Passa. Eita. E agora? Ah. Eita, como é rápido. Pronto. Aí vejam só, gente. Para ficar fácil a distribuição dos elétrons, né? Para ficar fácil a distribuição dos elétrons, foi criado o diagrama de Linus Pauling, né? Então, Linus Pauling, ele desenvolveu essa ferramenta para distribuir os elétrons de um átomo da forma mais prática no papel, tá certo? Então, vejam. Percebam que aqui no diagrama a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, referente justamente às 7 camadas de energia de um átomo, tá certo? E aí, ó, ele completa aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, 3, 4, 5 e 6 e 4 e 5. Eita, errei. Certo, gente? E aí aqui ele coloca os subníveis, S, P, D e F, lembrando que cada subnível desse tem uma quantidade de elétrons, S2, P6, D10, F14, tá? Então, ó, sempre que a gente for utilizar o diagrama de Linus Pauling, a gente vai usar de acordo com as setas. Então, a gente começa no 1S1, tá? Deixa eu fazer com uma coisinha que eu aprendi a usar agora e eu estou amando esse negócio. E vocês estão tudo rindo de mim aí, que eu sei que vocês são bestalhados. Então vamos lá, gente. Ó, a gente começa assim, presta atenção aqui. Sempre, ó, deixa eu fazer assim logo, peraí. Para vocês verem. Ah, vai ficar grande.
Pronto, eu coloquei aqui os números, né? A quantidade para ficar mais fácil para a gente assimilar, certo? Então, vejam, quando eu vou utilizar o diagrama, eu vou utilizar sempre dessa forma. Eu vou fazer agora a distribuição de um átomo que tem número atômico 10, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu faço assim, ó. Um S... Cadê? Peraí. Tá aprendendo. É assim, ó. Um S2, aí volta, tá vendo? Aí vem para cá, 2S2, aí volta para cá. Ó. Peraí, só um minuto. Certo? Aí, ó, eu continuo. 2P6. Qual era o átomo que eu queria? De número atômico 10. Então, ó, 2 com 2, 4 com 6, 10. Então, a distribuição desse átomo vai ser um S2, 2S2, 2P6. Certo? Alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Então, só continuando. 2P6, 3S2, voltou. 3P6, 4S2, volta. Aí vem 3G10, 4P6, 5S2, volta lá para cima. Sempre em zigue-zague. 4D10, 5P6, 6S2, vai. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e volta até chegar no 6D10. Gente, esse 6D10 aqui, ele é o, o elétron, o subnível mais energético que existe. Tá certo? Deixa eu voltar para passar para lá agora. Deixa eu pegar a borracha. Por que ele é e não F? Oi. Por que ele é o mais energético e não F? Porque ele está na camada mais afastada. Ó, Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou errando. É não. É aqui, ó, camada 7. É esse aqui, o 7F2, o 7S2, ele é o mais energético que existe, tá? Porque ele está na camada mais afastada. Só, o 7S, sempre vai seguir isso aqui. É o 7F2S2, o, o 5F e o 6D. Eles são os mais energéticos, porque eles estão na última camada. Tá certo? Deixa eu voltar para cá. Sempre o subnível que tiver na última camada, na camada mais afastada, dependendo do átomo qual for, né? Porque vocês vão ver que tem átomos que só tem duas camadas só. Aí a última camada sempre vai ser a mais energética. Lembra da camada de valência. Aqui, ó, tá uma imagem para vocês entenderem como é que isso acontece, tá? Direitinho. E eu quero que vocês entendam, gente, que, além disso, nesses subníveis ainda existem os orbitais. Lembra dos orbitais, né? Que o orbital, na realidade, é o local exato no subnível onde o elétron ele vai permanecer. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, vai seguindo a seta aqui. 1S, 2S, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4D10, 4P6, entendeu? E é dessa forma que os elétrons eles vão se distribuindo de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, esses aqui, como eu falei a vocês, ó, 7S, eita, tirei. 7S, 5F, 6D e 7P são os mais energéticos porque eles estão ó, na última camada. Tá vendo? Então aqui tem uma tabela mostrando para vocês, para ficar mais fácil.
a quantidade de elétrons por camada, certo? Os subníveis que essas camadas têm e o preenchimento eletrônico dessas camadas, tá certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Então vamos lá. Como em um átomo o número de prótons, Z, é igual ao número de elétrons, né? Conhecendo o número atômico, podemos fazer a distribuição dos elétrons nos subníveis. Por exemplo, aí, como vocês estão vendo, peraí, deixa eu pegar aqui. Como vocês estão vendo aqui no hidrogênio. Ó. Como vocês estão vendo aqui. Então, vejam. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. Então, ele só tem um elétron para me distribuir. Então, vai ficar 1s1. Tá certo? Já o magnésio, ele tem número atômico 12. Número atômico 12. Então, como é que eu vou fazer essa distribuição? Vai ficar, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Assim fica a distribuição. Tá vendo? Vejam que esse 2 é a mesma camada, gente. Camada K, aqui, ó. Em rosa, ó. Camada K, camada L e a camada N. Tá vendo? A camada M suporta 18 elétrons. Só que ela não vai chegar a 18 elétrons. Ela só chega a 2 elétrons. Entendeu? Porque ela só tem mais 2. Ela não tem mais do que isso. Entendeu? Agora, se tivesse mais elétrons, iria preenchendo. Tá certo? Aí, vejam. Aqui, na camada L, eu tenho o quê? S2S2 e 2P6. Ou seja, eu tenho dois subníveis com as suas respectivas quantidades de elétrons, dando 8, que é a quantidade de elétrons que cabe na camada L. Tá vendo? Lembra, eu vou aproveitar, como era que a gente descobria quando o elemento ele era um cátion ou um ânion, um íon positivo ou um íon negativo? Você lembra disso? Que a gente realiza a distribuição eletrônica e a gente vê. Vê só, todo elemento para adquirir estabilidade, ele precisa chegar a 8 elétrons na sua camada de valência. Ele tem que ter 8 elétrons, independente se a sua última camada seja a camada N e ela suporte até 32 elétrons, mas para ter estabilidade, o átomo ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada, não importa seja ela qual for. Então, nesse caso aqui do magnésio, por exemplo, como é que acontece? Um S2, camada 1, ele tem 2 elétrons, né? Camada K, 2 elétrons. Camada L, ele aqui está com 8 elétrons. E aqui na camada M, ele tem apenas 2 elétrons. Então, vejam só, para ele adquirir 8 elétrons na sua camada de valência, para ele adquirir estabilidade, é mais fácil ele ganhar ou perder? Eu estou ouvindo os grilos cantarem do além. Perder? Perder, claro. Veja, se ele tem 2 elétrons na sua penúltima camada e ele tem 2 elétrons na sua última camada, então para ele adquirir estabilidade, ele tem que perder esses 2 elétrons da camada M para que a última camada dele agora seja a camada L e ele fique com 8 elétrons e adquira a estabilidade. Então, por isso que o magnésio, sempre vocês vão encontrar o magnésio sendo como Mg, né, que é o símbolo, mais 2, porque isso está indicando que o magnésio ele perde 2 elétrons, certo? Logo, ele é um íon positivo. Nunca esqueçam isso, porque isso é o que vai cair de peso no próximo conteúdo, tá certo? Gente, todo mundo entendeu? Tem alguém que está com dúvida?
O bom foi que ficou bem explicadinho, e se você tiver com dúvida ainda, só é voltar na explicação que você vai entender, tá certo? Então, eu vou passar aqui, ó, para o próximo slide, tá? Vejam aqui, por exemplo, essa distribuição. Veja esse exemplo aqui, desse elemento de número atômico 21. Vejam só.